Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal SAP Tutoriais e no vídeo de hoje vamos falar sobre o cadastro de fornecedor no sistema. Como eu falei no primeiro vídeo, esse meu conteúdo vai ser voltado para o módulo de administração de materiais, o módulo MM, então aqui a gente vai ver a criação do fornecedor do ponto de vista desse módulo, tá? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de falar um pouco sobre um dos principais componentes utilizados nesse sistema, que são os dados mestre. Então, o que são esses dados mestres? São dados que são inseridos no sistema e estão disponíveis na visão de todos os outros módulos. Então, se eu cadastro, por exemplo, um fornecedor aqui, eu coloco informações sobre ele, o módulo de finanças, o módulo de vendas, de controladoria, vai ter acesso a esses mesmos dados. Tá? Então, isso facilita no gerenciamento, na administração de uma empresa, porque você tem o que é considerada a fonte única da verdade. Então você tem uma única fonte de dados disponível para todo mundo. Então você não precisa de várias fontes, várias pessoas ou departamentos cadastrando informações sobre o mesmo fornecedor, o mesmo cliente. Beleza? Então é importante ter esse conceito em mente. E quando a gente fala de fornecedor, nós temos aí 3 categorias de informações. A gente tem os dados gerais, que é o endereço, o número de contato, por exemplo. A gente tem as informações financeiras, como dados bancários, e temos as informações de compras, tá certo? E aí, quando a gente entra na criação aqui do nosso fornecedor, a gente vem na pasta de logística, administração de materiais, compras e dados mestre. E aqui a gente tem a opção de fornecedor. E aí nós vamos ter duas pastas, a pasta de compras e a pasta central. Qual é a diferença delas? Como eu falei, a gente tem 3 categorias, dados gerais, compras e finança. Na parte da transação MK01, que é compras, nós vamos ter acesso aos dados gerais e aos dados de compras, não vamos inserir dados financeiros. Já na transação XK01, que é central, nós vamos inserir os dados gerais, de compras e financeiros. Tá? Existe também a transação FK01, que é parecida com a MK, só que em vez de ser dados gerais e de compras, é dados gerais e financeiros. Tá? Então a central é a mais completa, é a que a gente vai utilizar aqui só para ter uma visão do cadastro das contas. Vamos então criar aqui o nosso fornecedor. Eu vou dar um código para ele, vou chamar de FB01. A empresa, a organização e o grupo de contas foram criados previamente para esse exemplo e depois eu vou falar um pouco mais sobre eles. E vamos dar um Enter. Aqui na primeira tela, ele pede algumas informações obrigatórias. Como é que você pode identificar isso? Através desse asterisco vermelho. Tá? Então, lembrando, nesse tema que eu estou usando, o campo fica com esse asterisco vermelho do lado, indicando que é uma informação obrigatória. Então, tem a forma de tratamento. Temos o nome, termo de pesquisa, aqui o endereço, nós vamos usar um endereço qualquer, só para ele aceitar. Vamos botar um CEP no formato adequado, um país e a região. Ele vai dizer que tem fornecedor com endereço idêntico, vou marcar para ele verificar, mas não importa isso agora. E aqui uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o campo do domicílio fiscal. Tá? No Brasil, esse campo, o domicílio fiscal, ele é um código e ele é usado para o cálculo de imposto, como por exemplo o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Tá? Ele é um imposto estadual. Então, o sistema ele consegue identificar o campo do domicílio fiscal, o código do domicílio fiscal, para fazer o cálculo de imposto, através do CEP que você coloca. Só que para isso você precisa cadastrar os CEPs, no caso o intervalo de numeração dos CEPs dentro do sistema. E para isso você precisa acessar o site do IBGE, baixar lá os CEPs do Brasil e aí inserir no sistema para ele ser capaz de atribuir automaticamente o campo do domicílio. Como a gente não vai estar trabalhando com imposto agora, eu não vou fazer isso, mas fica aí a título de curiosidade, tá legal? Caso você saiba o domicílio fiscal, você pode inserir manualmente também. Aqui a gente tem endereço de caixa postal e comunicação, número de contato aí com esse fornecedor. Então vamos dar um Enter e ele vai seguir para a próxima tela. Aqui a gente tem informações de controle de conta, informações fiscais. Tá? Na primeira vez que eu fiz esse vídeo,
esses campos aqui, os dois primeiros, eles estavam como número de ID fiscal 1 e 2, tá? Agora, ele já mostra aqui pra gente CNPJ e CPF, porque no Brasil, o ID fiscal número 1, ele é o CNPJ, e o ID fiscal número 2, ele é o CPF, tá? Isso só para o Brasil. Agora já está vindo a informação direta. E o 3 e o 4? O 3 e o 4, o 3 é inscrição estadual e o 4 é inscrição municipal, tá? Da empresa do fornecedor. Tá? Então agora já está, né, mais fácil aqui para a gente, já vem aqui, né, discriminado como CNPJ e como CPF, mas caso venha como ID fiscal número 1 e número 2, né, já sabe que é CNPJ e CPF. Caso tenha alguma dúvida, né, e isso serve para qualquer campo desses que você tiver que preencher, você pode clicar e dar um F1 em cima do campo, tá? E ele vai dizer aqui, né, no caso, por exemplo, do ID fiscal 3, ele diz que, ó, no país Brasil é o número da inscrição estadual. Vai depender de país para país, né? Então, por exemplo, na Bulgária a gente tem o número da segurança social, tá? Então, na dúvida, é só entrar, dar um F1 e consultar, que o sistema vai informar o preenchimento, beleza? Então, vamos dar mais um Enter, vamos seguir para a próxima tela. Aqui a gente tem dados bancários do fornecedor, tá? Então, aqui a gente tem o país do banco, a chave do banco, né? Que nesse caso é o código da agência, número do banco. Temos a conta bancária e o titular da conta, tá? E aqui a gente também tem como inserir qual é o tipo de transação utilizada, né? Se é boleto, se é Pix, né? Então lembrando que o sistema ele atende a todos os tipos de transações, né? Transações bancárias aí reconhecidas. Vamos dar mais um Enter. Aqui são informações de pessoa de contato, tá? Então se tem alguma pessoa que você sempre fala com ela quando quer contratar o fornecedor, você pode deixar essa informação aqui disponível. Caso não tenha uma pessoa específica, cada hora seja uma, você pode só deixar em branco. Aqui na parte de administração de conta, né, nós temos duas informações obrigatórias para preencher. A conta de conciliação, tá? Então, quando a gente for fazer, por exemplo, a emissão do faturamento, né, essa conta de conciliação é o que vai estar associado à conta do razão, né? Então, toda essa parte financeira das nossas movimentações vai estar atrelada a uma conta do razão. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa que já foi criada, que é a contas a pagar fornecedores nacionais, que é 160 mil. E a outra informação é o grupo ADM Tesouraria, tá? Que no nosso caso vai ser fornecedor nacional, esse A1. Beleza? Vamos dar mais um Enter. Aqui a gente tem a opção de dados de pagamento, né? Então a gente tem algumas informações relacionadas a pagamento do fornecedor, como por exemplo, condições de pagamento, né? O que é condição de pagamento? Como vocês podem ver aqui, existe diversas opções, como pagamento imediato sem desconto, pagamentos com desconto em relação a prazo de pagamento, né? Então, existem diversas opções e vai depender muito do modelo de negócio, né, do seu fornecedor e da sua empresa com o fornecedor. Como eu falei, muitos campos aqui a gente está deixando em branco porque estamos criando apenas um exemplo, né, para esse treinamento. Mas quando você tem uma situação real, né, de cadastrar um fornecedor, você vai ter aí já essas informações. Então, se a sua empresa já tem uma relação com o fornecedor e já tem condições de pagamento específicas, tudo isso você já pode inserir previamente e adianta muito nas etapas seguintes, quando for lidar, por exemplo, com faturamento, tá? Vamos passar de novo. Aqui a gente tem agora a parte de dados de aviso e correspondência, né? Então, essa parte aqui é mais utilizada quando você tem, por exemplo, um fornecedor que está protestado, ou que tem alguma relação aí de bloqueio bancário, né? Então, esses dados de aviso aí são como as mensagens, né, de advertências relacionadas a esse tipo de situação vão chegar para quem estiver utilizando. Dá mais um Enter. Aqui a gente tem agora condições, né, informações, e aí podem ver aqui que já mudou, agora é dados de compras, tá? E aqui a gente tem primeiro, que ele pede obrigatório, é a moeda do pedido, tá? Então no nosso caso vamos botar aqui o BRL, tá? Que é a moeda brasileira, única informação que ele pediu. Vou voltar na tela anterior só para falar que aqui também existem algumas condições de esquema com fornecedor, tá? Que já podem existir, como por exemplo o valor mínimo do pedido, né? Tem alguns controles que também podem existir aqui. No nosso caso a gente só vai preencher a moeda, que é o único que ele pediu como obrigatório.
E aqui a gente tem funções do parceiro, né? Então você pode ter aí uma estrutura, né, de um fornecedor, mas você pode ter mais de uma função que ele exerce para você. Então você pode ter uma função de escritório que recebe o pedido e emite a nota fiscal. Você pode ter uma função de transportadora, né, um fornecedor que tem a função de fazer o transporte do seu produto. Então, caso você tenha uma situação de fornecedor, né, com mais de uma função, você pode discriminar isso aqui também e dar um código, né, específico para esse tipo de função, certo? Vou dar mais um Enter, essa foi a última tela, né, e ele pergunta se a gente quer gravar os dados. Então nós vamos salvar. E ele fala aqui que o nosso cliente FB01 foi criado para a empresa JG01 e essa organização de compras. Então é isso, pessoal, né? Essa é a etapa, né, mais simples aí de cadastro de fornecedor, né? Eu procurei só preencher realmente aquelas telas que são essenciais, os campos que são essenciais, né? Mas para ter uma visão geral aí do tipo de informação que você pode preencher na hora de fazer o cadastro de um fornecedor. E aí, como eu havia falado no primeiro vídeo, né, eu ia buscar sempre trazer conteúdos extras que eu não havia falado nos vídeos anteriores, né, trazer aí algumas novidades, algumas dicas. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma transação nova, que é a BP, que é a Business Party, né, que é parceiro de negócios. E ela nada mais é do que uma transação que permite que você agrupe o cadastro, né, de uma empresa, por exemplo, que tenha visões de cliente e fornecedor. Então, em vez de eu acessar uma transação, por exemplo, no caso de eu ter uma empresa que é tanto cliente quanto fornecedora, em vez de eu precisar acessar duas transações diferentes para fazer esse cadastro, né, cadastrar um fornecedor, aí cadastrar um cliente, né, que tem ali informações compartilhadas, eu entro nessa transação BP, né, processar parceiro de negócios, e eu crio essa figura central com os seus dados, e depois eu crio visões, né, para ela de fornecedor e de cliente, né? Então isso permite que eu centralize ainda mais, né, o cadastramento de informações e reúna, né, essas duas visões, permitindo aí fazer a distinção e aproveitar algumas informações que eu já inseri, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre essa transação BP e as diferenças no cadastro de fornecedor através delas, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para entender o processo de criação, de cadastramento de um fornecedor dentro do sistema. E fiquem ligados porque nos próximos vídeos irei trazer mais conteúdos sobre os principais processos e operações dentro do sistema SAP. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos conteúdos. Se tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Me siga também nas redes sociais, eu vou deixar o meu LinkedIn na descrição do vídeo. Pode entrar lá, pode me seguir, acompanhar que eu também faço publicação de conteúdo por lá. Também pode mandar dúvida, mensagem, sugestão pelo direct lá no LinkedIn se quiser, fica à vontade. E vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!